Boa tarde, sejam todos bem-vindos a uma live da série Tudo o que você queria saber sobre, que são promovidas pela GDC, Agência de Divulgação Científica e Comunicação do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. E hoje o nosso bate-papo vai ser com o professor José de Anchieta de Castro e Horta Júnior, vinculado ao Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do IBB Unesp. Ele vai conversar conosco sobre ensino presencial e remoto e conexão entre professores e alunos. O professor Anchieta atua em pesquisas na área de morfologia, com ênfase em neurociências, e possui experiência em ambientes virtuais de aprendizagem e produção de materiais didáticos de apoio ao ensino presencial e à distância. Primeiramente, o professor Anchieta fará uma apresentação sobre o tema dessa nossa live e depois responderá as perguntas dos participantes. Essas perguntas podem ser encaminhadas via o nosso chat no YouTube ou via o Facebook. Eu peço que os participantes dessa live depois preencham um formulário com questionamentos sobre o que vocês acharam dessa apresentação. O link já foi colocado no Facebook e no nosso chat do YouTube. E esse preenchimento é essencial, especialmente para aqueles que fizeram a inscrição nessa live via a plataforma Simpla, para que a gente possa fazer o credenciamento de todos os participantes e depois a emissão dos certificados. Anchieta, em nome da GDC e da direção do Instituto de Biociências aqui da Unesp de Botucatu, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade e, por favor, fique à vontade, então, para começar essa conversa conosco. Muito boa tarde a todos. Eu vou iniciar compartilhando a tela com vocês, para que eu possa dirigir aqui a apresentação. Muito bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite da GDC para hoje estar falando um pouco sobre essa experiência que nós estamos vivendo nesse momento de excepcionalidade, de enfrentamento a essa pandemia de Covid-19 e as repercussões que isso está tendo no ensino, em especial, vamos falar hoje um pouquinho do ensino superior e compartilhar algumas experiências que a gente tem vivenciado nesse momento. Para isso, eu vou me colocar aqui nesse cantinho para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Muito bem, eu queria primeiro fazer uma recordação com vocês a respeito dos acontecimentos. Afinal de contas, nós vivemos um turbilhão de informações, um turbilhão de mudanças de panoramas, de mudança de rotina de trabalho, mudança de rotina de estudo, no caso dos estudantes, mudança de atos administrativos, né, que a administração tem que dar conta de uma série de situações, e vale a pena a gente recordar um pouquinho de tudo isso que aconteceu, né? Então, eu chamo a atenção, olha, que no dia 26 de fevereiro, eu particularmente acabei tendo contato com os primeiros comunicados sobre cancelamentos de grandes eventos, inclusive eventos científicos, congressos nos Estados Unidos. Depois disso, no dia 29, nós recebemos do governo do estado de São Paulo, pelos nossos e-mails institucionais, um guia de prevenção da Covid-19. Mas até então não existia nenhuma orientação sobre modificação no trabalho, apenas prevenção dessa pandemia. No dia 6 de março, um grande congresso, para quem faz biologia experimental, o Experimental Biology, nos Estados Unidos, foi cancelado. Esse congresso iria ocorrer no início de abril, e então, no início de março, a organização decide cancelar. E nós estamos falando de um evento com milhares de pessoas, muitas pessoas. No dia 12 de março... Depois disso, no dia 29, nós recebemos um primeiro comunicado agora da Unesp, um comunicado do Comitê Unesp Covid-19, que, naquele momento, traz uma série de orientações, mas ainda indica a manutenção do Congresso das atividades acadêmicas. Vejam o curto espaço de tempo, e é isso que eu quero chamar a atenção de todos vocês. No dia 13, um dia depois, esse mesmo comitê do Covid-19 prepara uma série de orientações a respeito de como modificar o nosso ambiente de trabalho frente à pandemia, ao avanço da pandemia de Covid-19.
No dia 14, um dia depois, chega um segundo comunicado do Comitê Covid, e eu chamo a atenção para que esse dia é um sábado, e esse comunicado chega às 21h18 da noite, dizendo, então, que as atividades presenciais na universidade deveriam ser suspensas. Eu chamo a atenção que um dia anterior eu estava dando aula para um grupo de alunos da Faculdade de Medicina, e lá a congregação, na sua atividade, chamou um palestrante para falar, né, um infectologista, para falar um pouco do Covid. Ele faz parte desse grupo de profissionais que estão trabalhando com as políticas públicas para enfrentamento da pandemia do governo do Estado. E ele dizia que, na sexta de manhã, que seria precipitado ainda um fechamento das universidades. Veja que, no mesmo dia à noite, ou um dia depois à noite, nós recebemos o comunicado oficial de que as aulas estariam suspensas. E isso acabou acontecendo, então, no dia 17 de março. Portanto, um turbilhão muito grande de mudanças, de notícias em todas as esferas, mudança de rotina de trabalho, mudança de rotina de estudos, preocupações com a saúde de todos, né? Então, isso é algo que é muito relevante a gente perceber, e eu, pelo menos, posso dizer, na minha experiência profissional, que nunca passei por uma situação onde os rumos e as decisões tinham que ser mudadas de forma tão rápida e tão inconstante. O que era uma verdade, uma determinação hoje, amanhã poderia mudar. Nós vivemos muito isso no início dessa fase, mas ainda estamos vivendo, não terminou por completo, né? Muito bem. Diante da suspensão das atividades didáticas, nós passamos, então, por uma série de reuniões, e aqui eu destaco o papel da direção do Instituto, da direção da Faculdade de Medicina. Eu faço parte desses dois cursos, então posso falar dessas duas realidades. A participação dos assessores pedagógicos de todas essas unidades, participação dos coordenadores de conselho de curso. Foram inúmeras reuniões, muitos debates, justamente tentando entender quais seriam as atitudes que poderiam ser tomadas, quais seriam as contingências que nós teríamos que lidar nesse momento, né? E esse debate não era só internamente na Unesp, isso estava acontecendo em todos os lados, porque a educação parou de uma forma geral, não só a educação superior, né, como a educação de uma forma geral. Então, aqui eu trago algumas imagens que eu tirei de apresentações que vieram desse site, né, o Todos pela Educação, é uma ONG, que produziu muito material interessante, além de todos os materiais governamentais, das próprias unidades universitárias, mas que também ajudavam a nortear um pouco desse pensamento. Inclusive, uma nota técnica, eu recomendo para quem quiser ler, que possa acompanhar esses materiais. Muito bem. O que estava em debate, né, em todas as instâncias, e notadamente agora ficando no nosso âmbito, na nossa universidade, o que era realmente notório, né? Essa é uma outra imagem que eu tirei daquele site, mas que permeou o nosso debate, que eram os efeitos da suspensão temporária das aulas, né? E esses efeitos eram múltiplos. Existiam efeitos tanto na saúde das pessoas, a proteção social que a gente deveria garantir, ou que o Estado deveria garantir, ou que a gente deveria ter preocupação de como ela seria viabilizada, as mudanças de trabalho e as mudanças na educação. Vejam que essa situação, ela envolve uma série de atores, uma série de personagens. Nós temos os estudantes com as suas realidades, os nossos familiares, a comunidade no qual estamos inseridos, né, os municípios, os professores com o seu ambiente de trabalho modificado, com a sua relação com os alunos também interrompida de maneira bastante abrupta, né? E os gestores, que também estavam lidando com essa mudança de realidades de uma maneira muito rápida e inconstante, né? De uma maneira que a gente não conseguia estabelecer muito, no início, principalmente, uma dinâmica de trabalho estável.
Isso permeou muito todos os debates, em todos os conselhos de curso, em todas as unidades que eu tive participação. E eu destaco aqui o envolvimento de grande quantidade de pessoas realmente procurando encontrar os melhores caminhos diante do que estava posto. Mas a gente tem que entender que foram situações que foram impostas de maneira abrupta e que, então, não existia um preparo prévio que nos garantissem algumas tomadas de decisão. E tudo isso, então, permeava o debate. Muito bem, uma das coisas que permeou bastante essas discussões e ainda permeia, né, eram as grandes dúvidas que nós tínhamos e temos a respeito das possibilidades que nós teríamos de utilização de ensino à distância ou do ensino remoto. E aqui eu quero fazer uma primeira colocação. Qual a diferença entre o ensino à distância e o ensino remoto? Será que a gente tem clareza do que é isso? Será que tínhamos clareza? Para falar um pouco disso, eu gostaria de contar com a participação dos senhores numa primeira atividade que eu gostaria de convidá-los. Eu peço para que todos que estejam nos acompanhando abram uma nova janela no seu navegador, se estiverem no computador, ou uma nova janela no celular, e no navegador digitem mente.com. Por quê? Porque eu gostaria que vocês me ajudassem respondendo uma pergunta. E a primeira pergunta, na verdade serão 3, mas quem estiver logado, quem estiver seguindo, vai poder acompanhar essas 3 perguntas. Então, para que vocês possam acompanhar aqui, vocês vão digitar www.mente.com no navegador e, para entrar nessa enquete, digitem esse código 659417. Muito bem. A pergunta que eu gostaria de deixar para vocês você sabe a diferença entre as propostas de AD e as propostas de ensino remoto que podemos oferecer nesse momento de isolamento social? Essa é uma primeira pergunta importante, tá? Então, peço para que vocês entrem aí, já temos algumas respostas chegando, né? Para entrar, repito, vocês vão entrar nesse endereço, abram uma nova janela no seu navegador, www.mente.com e digitem esse código, 659417. Fazendo isso, nós vamos, aí as respostas estão chegando, e nós então vamos tendo uma ideia do conhecimento de todos nós. Eu já compartilho com vocês que, para nós, isso era uma novidade muito grande também. Nós não tínhamos muita clareza, esses termos, ensino à distância, ou ensino remoto, para muitas pessoas significavam a mesma coisa, para outras podiam ser coisas semelhantes, não existia uma segurança a respeito das diferenças que poderiam existir ou não, ou das semelhanças, as limitações de um ou de outro, e esse acho que é um ponto de partida importante nesse momento que esse debate está posto, né? Então, vejam, da própria opinião de vocês agora nesse momento, nós temos que 3 pessoas, sim, sabem a diferença entre uma proposta de AD e a proposta de ensino remoto. No entanto, 17 pessoas não têm certeza a respeito disso. E 17 outras pessoas não estão totalmente seguras sobre essa diferença. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês de outra pergunta que eu vou fazer nesse momento. E é a seguinte: você já participou de algum curso ministrado à distância? Essa é uma outra pergunta importante, porque quando a gente realmente opina a respeito de que se tem ou não, é importante a gente pensar, nós já participamos de um curso efetivamente ministrado à distância? Essa é uma pergunta que também é relevante a gente fazer, né? Para a gente entender o nível de conhecimento ou de aproximação que nós temos sobre esse tipo de assunto. Então, podem responder, na mesma enquete, eu só mudei a pergunta, né, para que vocês possam aí ir dando a sua opinião. Muitos de vocês, pelo que eu vejo, participaram de cursos de distância, isso é bom, isso faz com que muitos de vocês tenham essa resposta muito mais qualificada, né? Mas a gente vê que vários também ainda não participaram de nenhum curso totalmente ministrado à distância. E aqui
quando eu coloco essa pergunta, eu estou me referindo àqueles que realmente já participaram de um curso totalmente à distância. Eu digo isso porque eu já participei de alguns e sei de algumas dificuldades. Exige uma disciplina muito grande por parte de quem está participando, né? Existe uma reserva de tempo, uma interação ali que vai depender de como esse curso está estruturado ou não. Então, é uma experiência bastante diferente do ensino presencial. Mas eu vejo que a nossa plateia, nosso público que está nos acompanhando aqui hoje, tem uma experiência até que boa. Ótimo. Então, diante disso, vai a última pergunta. Você já esteve em contato com alguma proposta de ensino não presencial ou que seja complementar ao ensino presencial? Então, aqui, aqueles que já fizeram EAD, tudo bem, eles vão dizer que sim, que já fizeram. E aqueles que já tiveram essa experiência com ensino não presencial, né? Também podem colocar. E eu gostaria de saber qual o nível de experiência que vocês já tiveram com essas propostas. Esse tipo de pergunta também é interessante. E vejam que isso que eu estou fazendo com vocês agora é uma das possibilidades que a gente tem de interagir com o nosso público, mesmo à distância, né? Utilizando algumas estratégias como esse questionário, que é o Mentimeter, que permite que eu capte a opinião das pessoas que estão me assistindo, mesmo que não esteja fisicamente com elas. Isso é muito importante nesse tipo de atividade, mas principalmente eu digo a vocês que é muito relevante no caso de uma aula ministrada sincronamente, que é uma das possibilidades, né, com os nossos estudantes. Já que a gente perde, nesse momento, uma coisa muito importante, que é o contato olho no olho com o estudante, né? Porque quem é professor de ensino presencial, e eu sou um professor de ensino presencial, realmente uso algumas estratégias para apoiar o ensino, a complementação do ensino presencial, né? Que é o que a gente hoje pode tentar aplicar no ensino remoto, mas sou um professor que realmente ministra aulas em ensino presencial. E sinto muita falta dessa interação olho no olho, de ter o feedback imediato dos estudantes quando a gente está ministrando a aula e tem a percepção de como os nossos ouvintes vão interagir com aquela informação ou aquele debate que está sendo posto, né? Então, ok, muito, muito importante vocês terem esse tipo de opinião também. Então, essa daqui foi aquela que vocês já responderam, e com base nisso, agora, eu queria trazer, para auxiliar o nosso debate, e daqui para frente a gente ter clareza do que está falando, chamando de ensino à distância ou ensino remoto, uma apresentação que foi feita no Roda Viva pela Priscila Cruz, que é a presidente dessa ONG, Todos pela Educação, e eu acho que ela foi muito feliz na colocação dessa diferenciação. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Eu vou sair de cena um pouquinho e vou soltar esse vídeo. Só um minuto. Primeiro, eu tenho que dizer, infelizmente, não tem uma solução perfeita para esse momento, Tatiana, não tem. Assim, aquilo que a gente imagina, né, que é as redes todas preparadas, com os alunos tendo aulas à distância, com o professor interagindo, né, que seria essa situação perto da ideal, isso não existe. Né? Não existe, não vai existir, não existe lugar nenhum do mundo. A gente tem que ter um pouco de, nesse momento, e eu falo isso com muita dor, né? Porque acho que a gente que milita e briga tanto pela educação,
dá essa dor mesmo, que a gente está vivendo um momento em que a educação ela não está sendo ofertada na sua qualidade necessária. Não é isso que está acontecendo agora. As redes todas estão tentando se organizar, umas mais, outras menos, para fazer o ensino remoto, que é isso que eu queria te esclarecer e para todo mundo que está assistindo a gente aqui. A educação à distância, ela é estruturada, ela pode ser de péssima qualidade, de boa qualidade, mas ela é mais estruturada. O que a gente está vivendo é um ensino remoto para esse período da pandemia. Então, ele usa uma série de outras estratégias, que pode ser o WhatsApp, pode ser a comunicação com o aluno, pode ser mandar uma lista de tarefas, pode ser usar a televisão, o rádio. É um paliativo. Ele é para a pandemia. Tá? Porque o EAD, a educação à distância, pressupõe, eu deveria pressupor uma estratégia pedagógica com acesso a todo mundo, né? O acesso para todo mundo podendo acessar, tem lá as avaliações já previstas. Não é a situação atual. A situação atual é que tem aí uma certa... Vamos tentar fazer aquilo que dá para fazer agora. É isso que está acontecendo, tá, Tatiana? Assim, infelizmente, é isso que está acontecendo. Por isso que eu enfatizo muito que o que vai reduzir a desigualdade, que pode recuperar esses alunos, que a gente pode realmente diminuir o impacto dessa pandemia na educação, é a volta às aulas. O que a gente vai fazer quando essas crianças, esses jovens todos voltarem para as aulas? A gente tem que levar muito a sério isso. Eu cobro menos dos gestores o que eles estão fazendo agora, mas eu vou cobrar demais, lá o Todos para a Educação, a gente vai cobrar demais as ações no Volta às Aulas. Nós, como defesa dos alunos, porque o que é o Todos para a Educação? Nós somos a defesa do aluno da escola pública. Quem defende esse aluno da escola pública no Brasil? Então, a gente faz essa defesa. Eles não estão ali conseguindo se defender, então a gente tem que defender o direito deles a ter uma educação de qualidade, que vai além da aprendizagem, mas a aprendizagem é muito importante. Muito bem. Então, eu gostaria de, depois dessa reflexão, que a gente agora possa ter uma clareza do que seria, quando a gente fala EAD, realmente um ensino à distância, que é estruturado, e o que foi colocado para a gente, nesse momento, como a possibilidade de estar em contato com os alunos, de manter conexão com esses estudantes e de ofertar algum tipo de atividade que, dependendo da qualidade do que for realizada, dependendo de como ela for percebida por todos os atores nessa situação, os discentes, os docentes, né? As condições que cada um tem, a gente vai ter que avaliar, e eu concordo que nós vamos ter, sim, que ter um trabalho no retorno das atividades, quando isso for possível, de avaliar muito bem o que disso que nós tentamos fazer, e pudemos fazer, mais do que qualquer coisa, realmente seja válido e possa ser realmente aproveitado, e o que não. Claro que isso está posto até agora. Como eu disse, as coisas mudam muito, o panorama muda a cada dia. E nós temos essas previsões de retorno que também são muito mutáveis. E, claro, esse tipo de ação, que é avaliar o impacto dessa suspensão das atividades presenciais, ela vai ser cada vez mais complexo quanto mais tempo a gente fique em isolamento social, que agora é realmente preciso, determinante que isso aconteça. Nós estamos vivendo um momento aí de escalada de casos, tanto na capital como no interior. Então, assim, nós vamos ter que avaliar isso e ver, porque mesmo que a gente consiga fazer algumas atividades de qualidade no ensino remoto e que isso seja possível, que possa ser aproveitado, né? Também existirá um limite para isso. Então, independente de quanto tempo essa situação ocorrer, nós vamos ter que ter uma avaliação realmente muito grande com o retorno das atividades do que foi possível desenvolver. Então, da agora para frente, o que eu gostaria de compartilhar com vocês foi um caminho, uma vivência que eu tive em duas disciplinas que eu estou atuando atualmente, e que eu estava atuando, né, quando houve a suspensão das atividades. Então, de cheio, eu tinha uma disciplina
em andamento no Instituto de Biociências de Botucatu, curso de Ciências Biomédicas, disciplina de Neurobiologia, ofertada para os alunos do 2º ano, e a disciplina de Neuroanatomia, que estava sendo ofertada para os alunos do 3º ano de curso de Medicina da FMB. Né? Muito bem. Então, o que fazer? Bom, como eu disse, os órgãos responsáveis pelos cursos, conselhos de cursos, assessorias pedagógicas, elas estavam debatendo intensamente a criação de diretrizes, né? Mas todas elas passavam, primeiro, por uma manutenção de contato com os alunos. E é nesse sentido que eu acho que essa estratégia inicial, que é não perder a conexão com esses estudantes e manter uma via de diálogo, de interação aberta, é realmente fundamental. Vejam, eu vou compartilhar com vocês agora um documento que sintetiza um pouco dessas ações que nós tomamos nessas duas disciplinas. Nesse caso, eu estou compartilhando o exemplo da disciplina de Neurobiologia, mas os princípios são exatamente os mesmos que foram utilizados nas duas. Houve uma diferença temporal de uma semana entre uma e outra, mas as diretrizes foram exatamente as mesmas. E eu gostaria de dividir e compartilhar isso com vocês, caso seja interessante para que vocês também possam contribuir com essas propostas. Muito bem, num primeiro momento, o que houve foi um estabelecimento de contato, no mínimo espaço de tempo possível, para que a gente não perdesse essa ligação, essa conexão, né? E esse contato com a turma era justamente para averiguar a possibilidade e o interesse de realização de atividades de estudo não presenciais. Esse primeiro contato foi estabelecido pelo Sisgrade, pelo e-mail que nós temos na universidade, é um sistema de graduação onde todos os alunos estão inscritos e têm um e-mail cadastrado. Então, através desse sistema, foi enviada uma mensagem com um link para um questionário que vinha justamente avaliar qual era a condição de acesso a atividades remotas de ensino-aprendizagem. E eu posso mostrar para vocês aqui, agora, uma visão desse formulário, né? Então, é um formulário como esse aqui, um Google Forms, onde o estudante tinha que identificar o seu e-mail e aí responder algumas questões. Essa aqui é a página de execução das respostas, ele é simples, né? Mas eu vou compartilhar esta outra, que é o formulário com as perguntas. Então, a gente perguntava se havia interesse do estudante de participar do ensino à distância, se ele tinha acesso à internet, ou ao e-mail, ou a redes sociais, o YouTube, navegadores de internet, de alguma forma, e, dependendo da resposta dele, ele podia dizer que sim ou que não, e aí ele tinha campos abertos para colocar algum outro comentário, e se ele não tivesse acesso, de que forma nós poderíamos, então, estabelecer uma comunicação efetiva com esses estudantes. Se ele respondeu que sim, então a gente vinha entender quais eram os recursos que poderiam ser utilizados, né? Quais entre esses meios de acesso o estudante tinha. E-mail, redes sociais, YouTube, o navegador, o WhatsApp, né? Se era um acesso por computador ou por celular e tablet, e, por fim, a possibilidade de frequência desse acesso aos recursos indicados. E um campo aberto para que eles pudessem indicar se alguma questão que foi colocada não tinha sido contemplada. Eu acho que essa estratégia, inicialmente, foi muito importante para que a gente pudesse avançar na proposição de algo que fizesse sentido para a turma e que pudesse ser, de alguma forma, ter uma participação ampla dessa turma. Claro que a gente tem questões aí envolvendo o acesso, envolvendo a participação, que o que eu chamo a atenção aqui é a importância do mapeamento disso, né? Então, nesse momento, tanto professores têm que estar muito abertos a esse diálogo, como os discentes precisam dar respostas às perguntas que vão sendo feitas pelos docentes, tá? Porque essa comunicação de mão dupla é que permite um planejamento eficaz e que tenha sentido para a turma que estará aí desenvolvendo atividades remotas. Como toda ação de ensino-aprendizagem, essa conexão, ela é uma conexão de mão dupla.
ninguém ensina nada se quem tem que aprender não quer aprender. Então, assim, não há como ser uma tomada de decisão unilateral, precisa ser um pacto. Assim como todos nós estamos fazendo pactos na sociedade, ou deveríamos estar até muito mais do que estamos, mas para superar esse envolvimento da crise, né, da pandemia de Covid-19, aqui na educação eu não vejo diferente. Nós precisamos de um pacto para que possamos estabelecer algo que tenha significado e que possa trazer um sentido, né? Então, ressalto muito aqui importante a participação dos discentes respondendo. O que acontece é que não tem 100% de respostas, né? E aí, a outra etapa que a gente vai ver que a gente chega depois é justamente aqueles que não tiveram a oportunidade de responder, nós temos que pensar, será que eles não o fizeram porque não receberam nem aquele e-mail do Sisgrade? E aí os conselhos de curso estão tendo um papel muito importante no sentido de nos ajudar a, uma vez mapeado aqueles que não têm conexão ou não têm resposta, que eles possam ser identificados para que a gente possa buscar soluções. Alguns problemas a gente pode até conseguir contornar, outros não. Existem problemas dos mais diversos, né? Por exemplo, tarefas domésticas, problemas de saúde na família, trabalho, né? Que mais, às vezes, nessa situação, os estudantes precisam trabalhar para ajudar a família, né? Então, existem situações muito diversas, não há uma saída única que contemple a todos. Assim como existem também alguns alunos que estão com uma situação relativamente tranquila e que gostariam de ter algum acesso a atividades para manter um ritmo de estudos. Então, aqui, a gente precisa ser bastante abrangente nesse mapeamento, identificar problemas e buscar soluções para eles à medida do possível. E, sabendo onde estão os problemas, de novo, no retorno das atividades presenciais, a gente sabe também o que nós vamos ter uma ideia, né? Ter uma ideia do tamanho do problema que vai ser necessário ser enfrentado. Muito bem, então, partindo desse questionário, nós elaboramos, né, a partir das respostas, uma proposta, já que a imensa maioria desses estudantes, né, manifestava interesse em realizar as atividades de ensino remoto. Mas, assim, realmente, de uma turma de 46 alunos, apenas 2, a princípio, se colocaram reticentes, e todos os demais que responderam, né, eu tive 38 respostas nesse questionário, então, os 36 foram favoráveis. Claro que eu ressalto aqui o trabalho de equipe também que existiu na elaboração desse questionário, já que essa disciplina era uma disciplina composta por professores de várias origens, né, vários setores dentro da universidade, que atuavam numa disciplina, por natureza, assim, muito multidisciplinar. E esses docentes também tinham graus de conhecimentos diferentes nas possibilidades de utilizar estratégias para ensino remoto. Então, foi muito importante também esse debate na disciplina para a gente formular esse questionário e enviar para os alunos. A partir dessa resposta dos alunos positiva, sinalizando positivamente, foi elaborado, né, uma estratégia de abrir uma sala no Google Classroom, enviar o código de acesso para os estudantes, de novo, pelo Sisgrade, e, a partir desse momento, marcar com os estudantes contatos semanais, que, no início, eles eram sempre confirmados por e-mail, via Sisgrade, para que nós realizássemos uma videoconferência, né, através do Google Meet, que é essa ferramenta que nós estamos usando, né, embora existam outras possibilidades também, e que esses encontros, então, passassem a existir de maneira regular, para que nós pudéssemos ter feedback, ter respostas dos estudantes sobre as propostas que vinham sendo feitas. Esse contato é muito importante para que seja possível a elaboração de uma proposta, né? Nesse contato, é muito importante também iniciar sempre com um acolhimento, né? Perguntar para os estudantes e tentar conhecer a realidade que eles estão vivendo. Porque, de novo, existe uma diversidade e cada turma vai ter uma característica, né? Então, é importante que a gente conheça
à realidade daquela turma que a gente está trabalhando. Nesse primeiro encontro, eu ressalto também a importância de explicar para os estudantes o uso dessas ferramentas que a gente estava usando agora para se conectar. Veja que o trabalho do docente de conexão, de estabelecer diálogo com os estudantes, é o mesmo. Porém, a forma como ele faz isso é que muda drasticamente nesse momento. Então, os estudantes também precisam aprender a como se comunicar diante dessa situação nova. Então, a gente precisava explicar como funcionam os comandos dos programas de videoconferência, como funciona o Google Classroom, quais são as opções que ele tem. Essa talvez seja um dos motivos pelos quais nós, nesse curso, escolhemos o Google Classroom, porque é um curso que não tinha, até o momento das atividades presenciais, nada de atividades de apoio ao ensino presencial estabelecidas em um ambiente virtual de aprendizagem. Existia o paralelo do outro curso que eu estava atuando, que é o curso da medicina, que já existia um apoio ao ensino presencial via uma plataforma chamada Plataforma Moodle, que é uma plataforma feita para ensino à distância, mas que nós utilizamos como apoio ao ensino presencial. Então, eram realidades distintas. Alguns estudantes já sabiam usar uma plataforma de ensino à distância, os outros não. Então, nós optamos pelo Google Classroom pela facilidade, pela maior facilidade, pela curva de aprendizado mais rápida que existe para utilizar a plataforma. Além do que, o Google Classroom ele tem uma interação muito fácil com dispositivos móveis, melhor do que o do Moodle nesse sentido. Claro, ele tem limitações também, né? Então, nem tudo são vantagens. Se você ganha em facilidade de aprendizado e uma possibilidade de espelhamento em diversos formatos, tablet, celular, computador, embora o Moodle também tenha isso, ele tem uma gama de opções, né, muito maior, mas também uma curva de aprendizado maior. E aqui o que nós queríamos era estabelecer esse contato rápido com os estudantes, não perder a conexão entre o professor e os estudantes. Por isso optamos, então, pelo uso do Google Classroom. E os professores da disciplina que não tinham contato também com essas plataformas, rapidamente aprenderam a utilizar pela facilidade que elas têm, a quantidade de tutoriais que existem, eu vou mostrar alguns no final dessa apresentação, para a utilização desse tipo de ambiente virtual de aprendizagem. Muito bem. Com base nesses contatos, né, nós conseguimos chegar na formulação de uma proposta. E essa proposta tinha 6 ações instituídas. Então, a primeira delas era manutenção da leitura da bibliografia indicada pela disciplina como uma referência de estudo teórico. Tá? Além disso, disponibilização de textos alternativos em PDF. Então, se a gente for agora mostrar um pouco para vocês do Google Classroom, dessa disciplina de neurobiologia, nós vemos que, ele é um sistema que, para os docentes, tem 4 abas, para os estudantes, apenas 3, né? Nós não estamos utilizando a aba de notas para nenhum tipo de atividade, então, embora ela esteja aqui, ela não está ativada. E ela tem uma primeira aba, que é o mural, onde todas as comunicações, o envio de tarefas, plantão de dúvidas, nós temos um item aqui de plantão de dúvidas, tudo fica postado aqui no mural. É um grande fórum da disciplina. Nessa segunda aba, atividades, é o espaço onde nós organizamos os conteúdos dessa disciplina em tópicos, né? Então, por exemplo, todos esses bate-papos semanais que eram feitos e são feitos com a disciplina, após essa conferência, inclusive, eu tenho um bate-papo com essa turma, espero por vocês lá, quem estiver me assistindo aí. Todos eles são gravados pelo Google Meet e, posteriormente, colocados à disposição dos alunos. Isso é uma estratégia interessante, porque aqueles que tiverem problema de conexão durante esse momento síncrono de interação, ou aqueles que não puderem, por algum motivo, participar naquele dia e horário, podem ter acesso depois, né? E essa estratégia, eu acredito que vai ser muito importante, inclusive, na retomada. Quando todo esse conjunto de materiais que for construído nesse momento, vai poder ser utilizado pelos alunos para uma retomada mais rápida, mais consistente e, quero eu acreditar, de melhor qualidade, já que a gente vai passar por um momento também que
acreditamos que seja bastante conturbado, com muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Nós não temos clareza de como isso será ainda, né? Mas toda a manutenção de uma certa rotina de conexão com esses alunos nesse momento, eu acho que vai contribuir positivamente para a gente no retorno das atividades, porque a vida, obviamente, vai voltar ao normal. Nós vamos ter um retorno de atividades, a gente não sabe ainda nem como, nem quando, mas isso vai acontecer. Então, por exemplo, aqui nós temos os bate-papos, os materiais de cada uma das participações dos docentes, então, da embriologia, da histologia, da anatomia, né? E eles são postados aqui como tópicos para que possam ser consultados de maneira organizada pelo estudante. E na aba Pessoas, então, por fim, nós temos os professores e todos os alunos que estão inscritos. Eu não vou ficar aqui mostrando exatamente, né, as pessoas, isso não vem ao caso, mas eu gostaria, sim, de mostrar essa estrutura. Vejam que é muito simples, né? São pequenas abas aí que existem. Muito bem, então, voltando para a nossa proposta aqui, primeira coisa foi manter a leitura e todo o material que era disponibilizado era colocado, então, no Classroom, nesses tópicos. Uma coisa muito importante que chamamos a atenção dos alunos é o acesso aos livros eletrônicos da biblioteca. Eu quero chamar a atenção porque a Coordenadoria Geral de Bibliotecas da Unesp tem um acordo com vários provedores de livros eletrônicos e eu quero chamar especial atenção pela utilidade que eu vi na nossa realidade com os nossos alunos, essa coleção de e-books do Grupo GEM, que está assinada. E o acesso se faz por esse link aqui, ó, o Atena Biblioteca, Minha Biblioteca. Tá? Realmente, essa biblioteca, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, vou colocar, eu fiz o acesso, ela é bastante interessante, e existe uma quantidade muito grande de livros disponíveis com acesso completo pelos professores e pelos alunos, podendo, inclusive, utilizar imagens, podendo utilizar textos. Claro, a impressão disso é limitada, mas o acesso com o e-mail institucional e com o acesso configurado por VPN, né, no computador ou no celular, ele é bastante interessante. Então, existem uma quantidade enorme, praticamente, de livros em muitas disciplinas, não vou dizer todas, porque isso é muito complicado, mas em uma grande quantidade de disciplinas a gente vai ter apoio de alguns livros didáticos que estão disponibilizados aí pela Coordenadoria Geral de Bibliotecas. Então, muito importante chamar a atenção dos alunos por acesso com o e-mail institucional. Isso é fundamental para que ele pudesse ter acesso a essas oportunidades que a universidade tem a oferecer também. Com o e-mail particular, isso não é possível. Muito bem. Por fim, envio de roteiros de estudo via Classroom, que inclui cópias de slides das aulas, exercícios que não contam nota, que são exercícios de autoavaliação. Essa é a perspectiva que a gente colocou e que foi construída junto com as determinações do Conselho de Curso, porque esse debate foi amadurecendo ao longo das semanas, né? E isso está atrelado, está alinhado, está sintonizado com as determinações que nós tivemos em nossa unidade no Conselho de Curso, que responde por esse curso em particular que eu estou colocando para vocês. Além disso, envio de questionários e estudos dirigidos de forma assíncrona, para que o estudante pudesse fazer durante a semana, né? Para que ele pudesse fazer uma autoavaliação do que ele estava aprendendo, e esses questionários, eles são discutidos, debatidos nas atividades em tempo real, nas videoconferências, que eu repito, são gravadas e posteriormente disponibilizadas para todos. Então, mesmo aqueles que, por algum momento, durante o evento, né, a discussão não estava presente, ou teve problema com a conexão, pode retornar depois assistindo os vídeos gravados. Todos esses vídeos, gente, que eu estou colocando para vocês, eles não estão postados diretamente no Google Classroom, mas eles são colocados, por exemplo, em um repositório de vídeos, como o Vimeo, o YouTube, e o link é passado para o aluno para que ele acesse com a mesma facilidade que ele acessa um link do YouTube, para visualização de um vídeo como um vídeo no YouTube. A única diferença é que são vídeos que não estão abertos para busca no Google de uma maneira aberta, né? Ou no YouTube. Se você procurar, você não vai achar. É o que a gente chama de vídeos não listados. Mas são vídeos que estão disponibilizados
para os alunos através de link, o que é muito importante também, porque reduz, né, o uso de banda de internet para os estudantes acessarem esse conteúdo. Muito bem. Também foi solicitado pelos estudantes a criação de videoaulas gravadas, né, que estão sendo preparadas ao longo do período para consulta e estudo, e a manutenção de uma sala para encontro semanal online. Isso os estudantes gostam, apesar de alguns terem dificuldades, relatam que às vezes não podem porque tem outro compromisso naquele dia. É muito importante a gente reservar o horário, e eu considero, né, e esse grupo de professores que estão aí na frente dessa disciplina também considera, é importante reservar o horário dentro da grade semanal que ele tinha antes. Essa é uma diferença do EAD, que não tem nenhuma grade, né? No nosso ensino remoto, a gente está respeitando a grade que existia, então nossa disciplina era segunda de manhã e quintas à tarde. Nosso encontro passa a ser nas quintas à tarde, então, né? A gente reserva esse espaço para que eles se organizem para aquilo. Essa organização é importante, né? Para que eles possam estar ali presentes. E nesses encontros de interação síncrona, né, nós temos geralmente 3 tipos de abordagem. Uma delas é o acolhimento, né, para atualização sobre o curso, a gente abre para plantão de dúvidas. Então, aqui, nesse momento, a gente explica sobre o que foi atualizado no Google Classroom na última semana, o que foi postado. Depois abre para dúvidas, né? Isso está aberto o tempo todo. E, em alguns momentos, a gente tem até atividades de prática, do tipo desenhar junto com eles, utilizando lousas digitais. O que é interessante, eles relatam que eles pegam uma folha de papel, uma caneta, e conseguem seguir esses desenhos, né? Também realizamos algumas atividades de autoavaliação com base em questionários. Eu quero mostrar algumas dessas para vocês. E aqui eu vou voltar aqui para a internet, para o Google Classroom, e utilizar como exemplo, por exemplo, essa videoaula com questionário, né, da disciplina da anatomia macroscópica da medula, por exemplo. Então, eles recebem o link, a partir desse link, eles têm a possibilidade de acompanhar a aula, né, que é postada lá no YouTube, e aqui eles conseguem também ter acesso na descrição do vídeo a um índice para que eles não precisem assistir todo esse vídeo, que é longo nesse caso, né, de uma vez só. Mas eles podem ver assim, hoje eu tenho tempo de estudar a estrutura dos sulcos, então eu clico aqui. E eu posso ir até intumescências, mas a cauda equínea eu não vou conseguir. Então, ele tem o link aqui que remete ele diretamente para aquele ponto do vídeo, de forma a facilitar que ele possa escolher os assuntos e voltar nessa apresentação várias vezes para que ele possa ir acompanhando e vencendo essa apresentação. Então, são 2 estratégias. Ou fazer vídeos curtos, né, que ele possa ver em um período curto, ou se são vídeos longos, que esse vídeo ele possa ser segmentado por temas e o aluno tem acesso a esses diversos segmentos. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que eu queria chamar a atenção por exemplo, essa atividade Desenho para Saber, né, onde nós fazemos isso nas atividades ao vivo, mas também deixamos alguns vídeos para eles assistirem, né? Então, aqui, nesse caso, eu vou tirar o áudio aqui e vou adiantar um pouquinho o vídeo para que a gente comece onde está aqui, iniciando a atividade de desenho, né? E aqui a gente vê que consegue fazer um vídeo com uma lousa digital, vai desenhando e pede para os alunos, então, seguirem isso através de uma folha de papel e caneta, e eles vão tendo esse mesmo esquema, vão construindo algo que é relevante para eles, para a sedimentação dos conhecimentos, né? Então, aqui a gente vai vendo, que nós vamos desenhando os tratos da medula, né? Nesse caso, é uma aula sobre estrutura de medula. Então, essa é uma atividade que eu considero que é interessante também, e os alunos têm gostado bastante. Eles pedem para que a gente faça, né, cada vez mais esse tipo de ação.
E, por fim, os questionários que são veiculados, né? Existem diversos sistemas de quiz que a gente pode enviar o link para que eles possam responder. A gente tem aqui alguns desses quiz. Esse aqui é uma plataforma chamada Kahoot, né? Que permite a configuração desses questionários. E o indivíduo, então, o aluno pode clicar aqui com um nome e aí ele passa a responder. São 25 questões, por exemplo, que ele vai responder a respeito daquele tema. E dessa forma a gente pode, o estudante pode se autoavaliar e a gente pode também ter uma avaliação. Quando a gente utiliza esse questionário nos momentos síncronos, a gente tem a possibilidade, inclusive, de responder as perguntas e debater com os alunos, né? Por que essa era a correta? Por que as outras eram erradas? E isso é bastante rico, eles costumam gostar bastante desse tipo de experiência também, tá? Muito bem. Essas 6 ações que têm sido utilizadas nessa proposta. Agora nós estamos num outro momento, né? Nós estamos caminhando para 5 semanas de interação com esses estudantes. Nesse primeiro momento, em ambas realidades, em ambas disciplinas, o que foi feito foi iniciar por uma revisão daquele conteúdo que já tinha sido ministrado presencialmente, até para que os estudantes pudessem provar essas estratégias, pudessem entender quais são as possibilidades dessa aproximação de ensino remoto e que pudessem avaliar como, de fato, eles teriam sucesso no segmento dessas atividades de ensino remoto, né? Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês que, nesse momento, a gente passa agora para uma próxima fase, que é solicitar aos estudantes o feedback, né, sobre o que foi feito até agora, para entender se nós vamos avançar ou não em conteúdos novos, né, na estratégia de ministrar algum conteúdo novo, ou vamos apenas manter a conexão, o acolhimento e ficar trabalhando aqueles conteúdos que tinham sido preparados presencialmente, para no retorno das atividades, pelo menos aquilo esteja fresco e possa ser resgatado de uma maneira eficiente e rápida, né? E nós estamos justamente recebendo os feedbacks dos alunos, agora muito mais qualificado, porque eles experimentaram o que era, né? Muito importante isso, gente, que os alunos experimentem e se posicionem, deem a sua opinião a respeito, né? Uma coisa que é importante que a gente coloca para eles, e a todo momento, é que, assim, diante das dificuldades que nós encontramos, dos desafios que há que superar, não existe garantia nenhuma de que essas atividades, essas propostas de ações de ensino remoto tenham a garantia suficiente de uma reposição, cômputo de carga horária, ou de que essas aulas com certeza não sejam ministradas. Muito pelo contrário, existe uma expectativa, e como foi dito já anteriormente, de que a gente realmente tenha que pensar com muito carinho no momento da retomada, o que de fato disso foi produtivo. Mas é preciso que haja um esforço, um momento de superação, tanto por conta dos docentes que optarem por desenvolver essas atividades remotas, quanto dos estudantes, para que realmente se dediquem a tentar, dentro da sua realidade, o máximo possível, para que trabalhem para o sucesso disso. Se não houver sucesso, ok, nós vamos ter que pensar em outra alternativa. Mas, havendo sucesso, eu acho que o ganho pode ser interessante no momento da retomada, tá? Então, um aspecto fundamental que eu queria chamar, que é justamente que essas atividades, elas somente serão válidas, né, na dependência da percepção de qualidade do que foi realizado pelos estudantes, pela percepção dos docentes e com a chancela dos conselhos de curso. Essa, na minha opinião, é a única forma possível de se propor isso diante da forma abrupta como houve o encerramento das atividades e a mudança de rumos que nós passamos. Para que isso ocorra, é fundamental que os alunos que estiverem com impossibilidade de realizar alguma atividade remota, né, eles devem informar, eles devem responder aquele chamamento que foi realizado pelos docentes. Por quê?
Porque só assim a gente vai poder identificar quais são esses problemas, mapear isso e ver se é possível intervir para permitir que ele participe ou se não é possível, se é uma situação que realmente faz com que esse aluno não consiga participar naquele momento e a gente vai ter que buscar uma estratégia de recuperação desse aluno e essa estratégia passa por ministrar a aula novamente, não sei, é possível, né? Mas ele precisa tentar esse acesso, ele precisa tentar esse acompanhamento para que, na medida do possível, todos possam avançar. O quanto nós vamos conseguir avançar com tudo isso vai depender do quanto de empenho, de esforço e de muita tolerância e muita boa vontade existam em todas as partes envolvidas nesse processo. Muito bem. Acho fundamental nesse momento que a comunicação seja muito franca, muito aberta, uma comunicação de mão dupla entre docentes e discentes para acompanhamento do que está sendo realizado, né? E a gente não pode deixar de receber retorno. Nesse momento é muito importante, se o estudante recebe uma mensagem, não deixe de responder. Mesmo que ele seja, não, olha, eu não quero, ou eu não posso, eu não tenho condições, eu não vou. Essa informação é importante, porque a gente sabe o tamanho do problema. Agora, o pior que pode acontecer aqui é um silenciamento, é quando não existe a comunicação. Esse é um momento de que nós estejamos com a comunicação mais aberta e mais franca do que nunca, que nós não temos mais aqueles momentos presenciais como nós tínhamos anteriormente, né? Então, para ir chegando ao final da nossa apresentação, eu vou mostrar só rapidamente, antes de passar aqui, uma outra realidade, que é o curso da medicina do terceiro ano, que eu comentei que já usava uma outra plataforma, que é a plataforma Moodle, então, que já estava estruturada, mas que a estratégia é exatamente a mesma, né? Nós temos aqui uma aba onde são colocadas todas as lives, né, do curso. Nesse momento eu fui desconectado aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu acessar, para que a gente possa mostrar isso para vocês de maneira eficiente. Muito bem, então está aqui, o curso está aberto, né? Nós temos aqui nessas lives todos esses contatos que ficam registrados, os vídeos, os questionários, os momentos de interação, e esse contato com os alunos pode ser também no sentido de estimular atividades lúdicas que podem estar relacionadas com a disciplina. Por exemplo, chama atenção para uma lista de filmes que nós colocamos, que está associada com o conteúdo da disciplina em questão, por exemplo, essa daqui. Filmes documentários que estão disponíveis na internet, que podem ser facilmente acessados pelos estudantes, e que têm muita relevância para aquela disciplina, né, tem relação com ela. Então, é um momento também de estimular esse tipo de atividade, para aqueles que tenham possibilidade, né? Então, esse aqui é o curso do terceiro ano da medicina, que está também em atividade, mas que segue exatamente os mesmos preceitos. Eu gostaria de chamar a atenção de alguns materiais que estão disponíveis, que foram produzidos por um grupo de apoio ao ensino remoto na Faculdade de Medicina, e que tem muitos tutoriais, também foram disponibilizados tutoriais pelo NEAD TIS, né? Então, eu quero mostrar aqui, existem materiais, existe um curso que está aberto de formação docente para trabalhar em ensino remoto, também oferecido pelo NAP na Faculdade de Medicina, e um curso de Moodle, para aqueles que quiserem. Esse curso é totalmente autoinstrucional, à distância, que está com inscrições abertas, ele vai ficar por 6 meses aberto, e é uma possibilidade daqueles que quiserem aprender um pouco, utilizar essa plataforma de ensino à distância, que é o Moodle, o passo a passo de todas as etapas para configurar um curso. E esse curso para desenvolver habilidades para trabalhar com ensino remoto é bem interessante porque, além de alguns aspectos técnicos, ele trata com mais profundidade a filosofia desse modo de ação que deve permear
esse contato de ensino remoto, tá? Para fazer as inscrições nesses cursos, então tem aqui as páginas, essa página dos tutoriais, né, do ensino remoto, aqui do próprio NEAD TIS, no portal 7. Se vocês quiserem, depois a gente pode colocar os links desses recursos aí na descrição do vídeo. Aqui as inscrições abertas para o curso de formação docente sobre as possibilidades de utilizar o ensino remoto, e o curso de Moodle, que também está com as inscrições abertas, né? Muito bem. Eu queria, antes de finalizar, aqui eu vou pedir para que vocês façam um novo acesso àquele sistema do Mente. Então, vocês podem já fazendo isso numa outra aba, acessem novamente o mente.com e usem esse código aqui, eu vou mostrar ele novamente, o 353290, para que a gente finalize. Mas, enquanto vocês vão fazendo isso, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu concordo também com uma outra menção que eu encontrei desses grupos que têm debatido essa possibilidade de ensino remoto nos mais diferentes níveis, agora trazendo para o ensino superior, né, de que é o momento de focar em amenizar os danos a curto prazo, mas não podemos perder de vista que é o planejamento das voltas às aulas, né, onde a gente vai efetivamente enfrentar o desafio que está posto, no sentido de conseguir recuperar, né, esse tempo e garantir a qualidade do ensino. Então, é muito importante nos mantermos ativos nesse momento, em movimento, mas muito importante também pensar no futuro, né, e isso é variável, porque a gente não sabe exatamente como e quando vai ser, em como nós vamos retomar, tá? Então, agora sim, eu convido vocês para que entrem no mente.com, eu vou fazer isso agora também, e, mais uma vez, eu vou pedir para que vocês agora coloquem uma palavra que associe um pouco a experiência dessa videoconferência com vocês, tá? Esse momento que nós tivemos de compartilhar com vocês essa videoconferência aqui. Então, vocês podem colocar até 3 palavras, cada participante pode mencionar até 3 palavras, mas a pergunta é, escolha uma delas, uma palavra e coloque. E você pode colocar até 3 vezes, 3 palavras que representem essa possibilidade de interação, esse debate que está aberto e o compartilhamento. Como foi para vocês essa experiência de eu tentar passar um pouco do que eu tenho vivenciado nessas últimas semanas e que possa ser também útil para cada um de vocês. Tanto para o lado dos estudantes, que entendam todo o desafio que os docentes estão também se dispondo a superar para que essa conexão exista, quanto com o lado dos docentes, que também mantenham sempre aberto a visão das dificuldades pelos quais a gente não sabe se estão ou se não estão passando os docentes, os discentes. A gente não conhece, se esse contato não se estabelece, nós não conhecemos exatamente como pode ser a realidade daquele personagem que tem que interactuar conosco para que a gente realize a relação ensino-aprendizagem, né? Então, eu acho que isso é algo realmente muito importante, que a gente entenda todos os lados nesse paradigma, mas que a gente esteja realmente pronto para tentar, com muita tolerância e com a melhor das boas intenções, buscar saídas que nos mantenham em conexão para que nós possamos superar esse momento difícil. É essa a mensagem que eu acredito e que eu tenho vivenciado com os alunos com quem eu estou realmente em contato. Muito bem, essas eram as considerações que eu gostaria de passar. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Essa nuvem de palavras continua aberta, não vou fechar. Podem ir postando os seus comentários para que depois, se for o caso, no momento das perguntas, a gente volte a deixar a nuvem aí aberta, tá? Então, deixa eu ver aqui, voltar, ok? Muito bem, então, nesse momento eu me coloco à disposição
né, dos organizadores. Agradeço mais uma vez o convite, agradeço a todas as pessoas que estiveram em contato conosco em todos os debates, os conselhos de curso, as orientadoras pedagógicas de todas as unidades, que permitiram que a gente pudesse chegar em uma proposta como essa que foi feita. Isso foi construído com várias mentes, várias colocações e várias participações. Ok? Muito obrigado. Anchieta, novamente, muito obrigada. Eu imagino que todos tenham adorado essa apresentação, principalmente essa interação que foi possível com todos os participantes. Agora o professor Anchieta vai começar a responder as dúvidas de todos vocês, mas antes eu gostaria de chamar a atenção que o link para credenciamento online já foi disponibilizado no nosso chat e é fundamental para a emissão do certificado para quem se inscreveu pelo Simpla. Então, não deixem para fazer isso mais tarde, porque esse formulário vai ser fechado cerca de 15 minutos depois do encerramento dessa live. Anchieta, agora eu vou passar ao Enzo, que vai te passar, então, todas as perguntas feitas via o nosso chat do YouTube. Boa tarde, professor Anchieta, boa tarde a todos. Boa tarde. Vou passar as perguntas. A primeira é do professor Renato Ferretti. Ele pergunta: os estudantes do primeiro ano pouco tiveram oportunidade de vivenciar a universidade. Quais possíveis ações para estimular a adesão de primeiranistas? Realmente, eu fiz questão de colocar aí na apresentação a série dos alunos em que eu estava interatuando. Acho que isso tem que ser levado em consideração. Muito boa essa perspectiva, porque pela data de ingresso dos estudantes e a data da suspensão das atividades, houve uma permanência desses estudantes com atividades presencial muito curta. Eles pouco conheceram os professores, ou a sistemática do ambiente novo da universidade, né? A rotina, eles não puderam nem se adaptar a uma rotina. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que a estratégia, talvez, essa empatia, talvez não seja tão imediata, por uma falta até de conhecimento, mas, por outro lado, a gente conta com um trunfo, no caso do primeiro ano, que é uma vontade muito grande de participar da universidade. Os alunos do primeiro ano, geralmente, eles são muito ativos e proativos, no sentido de conhecer, de participar, de tomar conta desse espaço que eles acabaram de ganhar com muito esforço, que foi passar pelo processo seletivo de vestibular e chegar na universidade. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos o mesmo. A minha sugestão é que se busque a comunicação, a interação, através dessa busca, se marque um momento para que possa haver essa interação síncrona, né, com a maior parte deles, ou com todos, preferencialmente, e a partir daí ir lapidando as informações, elaboração de um questionário e montando uma proposta em conjunto. Eu acho que esse trabalho de perceber o que é possível e o que não é possível, o que pode funcionar com aquela turma, tem que ser construído em conjunto, e por isso acho bem importante esse estabelecimento de contato o mais rápido possível. Legal, obrigado, professor. A próxima é da professora Sandra de Moraes de Menes Bosco. Ela fala, se possível, que o professor Anchieta explicasse como podemos utilizar o questionário Mentimeter. Ah, sim, claro. É muito, muito simples. Posso explicar, sim. Eu vou, nesse momento, compartilhar a minha tela novamente com vocês, só para mostrar aqui o site, né? Onde você pode fazer uma conta. Essa conta é uma conta que é gratuita, tá? Então, você tem uma certa limitação em algumas coisas, mas vocês veem, eu usei a conta gratuita e acho que permitiu uma interação com vocês que foi bastante interessante, né? Então, você usa esse acesso aqui, que é o Mentimeter, né? E nós vamos fazer... Deixa eu pegar a partir daqui, ó. É só teclar Mentimeter.
aqui, né? Então, faz a sua apresentação, faz o seu login na plataforma, e aqui você tem as apresentações. É muito simples, você configura cada uma delas como se fosse um PowerPoint, uns slides, onde você monta as perguntas, né? Coloca as alternativas, e depois é apresentado para os estudantes, assim como foi para vocês, o código. O estudante acessa o Menti.com, acessa esse código e pode, então, fazer essa interação em tempo real com os estudantes. Eu acho que isso é muito importante no sentido de permitir um feedback imediato. Alguns estudantes têm mais facilidade de abrir o microfone e falar diretamente, até câmera, outros não, se sentem mais constrangidos. Então, dependendo da sua estratégia de aula e dependendo da forma como essa interação seja pensada, eu acho que aí o planejamento e pensar em como você quer realizar isso pode ser uma coisa bem interessante. Então, você deve buscar perguntas que possam motivar os alunos a pensar sobre algum tema, e isso você tem aí uma resposta em tempo real que te permite estabelecer uma situação talvez um pouco mais próxima do que seria a sala de aula. De novo, a perspectiva aqui é de manter os estudantes em contato, em conexão o máximo possível. O desafio é fazer isso com estratégias que são diferentes das que a gente usa de forma habitual no ensino presencial, né? Então, a gente tem que mudar essa lógica para tentar superar essa dificuldade. Legal, obrigado, professor. A Eliana Curvelo, ela pergunta, os podcasts serão ou são utilizados? Muito boa pergunta. Os podcasts são um formato bem interessante. Como eu disse, a questão do tamanho do vídeo, o vídeo, o problema dele é o tamanho, né? E o podcast, ele ganha muito nesse formato, porque não tem o mesmo tamanho de uso de streaming ou de banda como o vídeo. Uma forma que a gente tem lidado com o vídeo é realmente de postar nos repositórios de vídeo e mandar o link para os estudantes. Porque uma vantagem, inclusive, é que, dependendo da qualidade de acesso da banda que o estudante tenha, esses repositórios de vídeo, ele consegue modular a qualidade do vídeo para atender, para entregar o melhor vídeo possível para aquele estudante. Agora, o podcast seria uma alternativa fantástica pensando nisso. Eu, particularmente, aí vou falar com a minha experiência, Eliana, vejo uma dificuldade a mais. É um formato que a gente está menos acostumado. O formato de preparar apresentações e expor e nos colocarmos ali na frente dos estudantes, como eu fiz com vocês nessa, é algo mais próximo da nossa prática. Nesse momento de adaptação, de ruptura, em que a gente parou e precisa entrar em ação o mais rápido possível para tentar fazer algo, realmente optei e opto por fazer aquilo que era o mais próximo da minha prática anterior. Por isso que a gente ressalta tanto essa diferença de ensino remoto, que é o que a gente consegue fazer agora, de ensino à distância, que aí sim seria totalmente planejado, estruturado e com muito mais treinamento e foco em outras estratégias pedagógicas. Mas acho que fantástico. Quem tiver facilidade em gravar o podcast, isso pode ser muito variável por disciplina, né? Acho uma ferramenta muito boa. No meu caso, particularmente, tem um outro agravante. Os temas que eu trabalho são de anatomia. E anatomia é uma ciência morfológica, que depende muito de imagem. Então, é muito complicado eu demonstrar ou mostrar alguma coisa que eu esteja descrevendo para o estudante sem mostrar a imagem. E eu esbarro nessa dificuldade. Mas, para alguns temas, pode ser muito interessante, sem dúvida. Obrigado, professor. A próxima é do professor Felipe Amorim. Ele agradece pela apresentação. Ele fala que não é uma pergunta, mas apenas um pedido. Seria bem interessante enviar o e-mail através do IB com o passo a passo de como acessar os livros online. Isso eu acho fantástico, podemos organizar, né? Porque realmente esse link ele está disponível na página da biblioteca, na Coordenadoria Geral da Biblioteca. Se você for na nossa biblioteca local, ela tem um link para Coordenadoria Geral de Bibliotecas, e lá, nessa página, nós temos os livros, os e-books da Unesp e os e-books assinados.
você deve buscar nos e-books assinados. E ali existem vários, né? Vários provedores de e-books. Para a nossa realidade, né, no nosso campus, eu entendo que, assim como foi para essas disciplinas que eu estou ministrando, para a maioria das nossas, o melhor seja realmente esse portal do Grupo GEM, que tem muitas obras em português, em texto completo, e são obras muito boas, que nós utilizamos já de rotina em muitos cursos. Estão totalmente disponíveis para os alunos da Unesp, desde que se faça o acesso com VPN, que simula o acesso no campus, né? E com o e-mail institucional. Isso sim é importante. Mas acho que é uma demanda interessante, que a gente pode, inclusive, deixar no descritivo do vídeo depois, esse passo a passo de como chegar aí. Mas não é difícil. É uma busca que você fizer, seguindo essas orientações, você vai ver que rapidamente você encontra. Obrigado, professor. A próxima é da Priscila Rezec Nunes. Fala, boa tarde, professor. Sou doutoranda e faço parte do programa de aperfeiçoamento à docência no ensino superior, o PAADS. Como professora colaboradora da disciplina de imunologia para o curso de nutrição. Gostaria de saber se essa iniciativa de ensino remoto foi propagada para todos os professores do IB. Estamos utilizando o Google Classroom também, mas não dessa forma tão completa. Parabéns pela atuação. Muito obrigado pelo comentário. E, na verdade, uma estratégia de divulgação que a gente está adotando, por exemplo, foi receber esse convite da própria GDC para compartilhar com todos essa experiência. Aqui, gente, eu tenho certeza absoluta, pela massa crítica que nós temos no Instituto, e não só no Instituto, nas outras unidades, em Botucatu, de uma maneira geral, de professores que são extremamente qualificados, que sabem o que tem que ensinar e como. O que precisa agora é fazer essa transposição do meio, né? Já que o que houve foi uma interrupção do contato físico, mas o professor não deixou de ser professor, ele continua ali, só que ele está num ambiente diferente, na sua casa, se adaptando ao trabalho remoto e tendo que superar uma série de dificuldades. Mas o que ele precisa ensinar, o que é relevante da disciplina dele, esse conhecimento ele já tem, e isso é o mais importante, né? O que precisa talvez buscar as formas de estabelecer essa conexão diante desse panorama novo, né? E uma das formas que a gente fez foi realmente pensar nessa apresentação de forma prática, mostrando algumas possibilidades. Eu foquei muito mais no Google Classroom, né? Mas os mesmos objetivos a gente consegue atingir também no Moodle. A diferença e a vantagem no Moodle é que, como ele é um sistema feito especialmente para ensino à distância, o monitoramento desse acesso, quanto esse aluno acessa, o que ele acessa, quanto tempo ele acessa, em que ordem, né? Isso tudo é mais completo, né, em termos de relatórios que a gente pode ter no Moodle, e tem mais opções também, né? Mas o Classroom, para esse momento de enfrentamento de emergência, né, com base aí na suspensão das atividades de maneira tão abrupta, eu considero que pode ser uma estratégia com um aprendizado rápido, tanto pelos discentes quanto pelos docentes, porque ambos têm que aprender a utilizar a plataforma, isso está claro, né? E que permite essas interações. Então, eu fico à disposição também, sou professor do Instituto, estou aqui, se alguém precisar de contato, eu me disponho a ajudar com a experiência que eu tive, e também gostaria de receber as experiências que vocês forem tendo, que sejam positivas, porque tenho certeza que vou aprender muito com a experiência de vocês também. Quanto mais gente estiver usando esse tipo de estratégia, nós vamos aprender juntos muito mais. Tenho certeza disso. Obrigado, professor. A próxima pergunta é da professora Clélia. De que forma podemos avaliar a qualidade das atividades remotas que foram ministradas? Como o docente pode ajudar o conselho de curso nessa avaliação da qualidade? Essa é uma pergunta muito boa também, né? Sempre a avaliação é um ponto que merece muita atenção. Mesmo a avaliação no ensino presencial, quando a gente fala de qualidade dessa avaliação, também é algo que precisa ser tratado com muito cuidado, né? Porque
o que a gente está entendendo como qualidade, né? Agora, aqui, mais ainda, nesse momento de ensino remoto, eu entendo a preocupação, e é uma preocupação que eu compartilho, de como avaliar realmente, né? Então, é por isso que eu acho que essa percepção, tanto dos docentes, mas também dos discentes, né? Então, existe uma percepção de, será que essa atividade, ela está sendo ofertada de uma forma objetiva, dentro dos preceitos alinhados no planos de ensino da disciplina, porque para essas atividades remotas nós temos o nosso grande guia, que é o plano de ensino. Nós não vamos criar algo diferente do plano de ensino para a disciplina, nós vamos continuar seguindo o plano de ensino dela. Agora, nós vamos precisar contar também com essa percepção do estudante de como ele está recebendo aquilo, porque o ensino depende dessa interação, né? Uma forma, talvez, de tornar isso menos subjetivo e um pouco mais objetivo, eu acredito que seja realmente a aplicação de questionários que possam estar direcionados para questões específicas, pontuais, do assunto que é ministrado, para que, com base nessas respostas, não que você vá usar isso para nota, mas você pode avaliar o que daquele conteúdo tem sido bem assimilado ou não. E esses questionários online, nos encontros presenciais, né, eles também permitem esse tipo de interação. Para aqueles que não podem estar no encontro presencial, como o link é enviado pelo Google Classroom, os alunos podem fazer aquele mesmo desafio, aquele mesmo questionário, de forma assíncrona. E nós temos acesso às respostas. Então, nós conseguimos monitorar o que cada um dos participantes nesses quizzes respondeu, né? Então, isso nos permite também entender o quanto que está sendo assimilado, né? Tanto para aqueles que estão presencialmente, quanto aqueles que respondem o questionário de forma assíncrona, mas que nós podemos buscar aquele relatório do questionário no final de um período determinado e avaliar como aqueles alunos que fizeram isso estão se saindo. Outra forma seria montar estudos dirigidos, montar trabalhos para que os alunos façam e devolvam. Mas a gente tem que ter muita parcimônia, porque o volume de trabalho dentro dessa perspectiva pode ser enorme. E aí a gente vai carecer de dar feedback para os estudantes num tempo adequado. Isso pode ser muito ruim. Então, tudo que a gente puder pensar em atividades na forma de questionários que possibilitem uma correção automática pelo sistema, com feedback rápido para o estudante, eu acho que ganha mais destaque nesse momento. Legal, obrigado, professor. A próxima pergunta é da professora Maria Isabel Nogueira Cano. Como o IBB pode, através de conselhos, desfazer a sensação de insegurança que o último ofício deixou nos estudantes, falando que as atividades remotas só seriam válidas se 100% dos estudantes tivessem acesso online às tarefas? Bom, na verdade, eu acho que nós passamos por diversos momentos, né? Como eu expliquei no início dessa apresentação, nós tivemos uma interrupção abrupta, nós tivemos um primeiro ponto de debate, onde havia a preocupação de como seria a participação, o acesso à realidade do estudante. Isso foi amadurecido bastante, gerou uma série de recomendações que foram feitas de maneira colegiada, e isso é importante que a gente tenha clareza, né, em conjunto com os conselhos de curso, com a direção, mas que também vão amadurecendo ao longo do tempo. E se a preocupação inicial era muito, no início, né, de qual seria a realidade do estudante, eu acho que deve amadurecer também para uma seguinte questão. Nós precisamos mapear essa realidade, né? Porque num primeiro momento a gente supunha algumas coisas. Com o passar do tempo, agora a gente tem dados, né? E se não tem dados, isso sim é importante. Os estudantes precisam entrar em contato com a universidade, precisam entrar em contato com seus professores, com seus cursos, para que essa informação de qual a realidade, qual a real possibilidade de interação que eles tenham, seja mapeada. Porque nós vamos ver que, na experiência que eu estou tendo com esses dois cursos, a possibilidade de acesso é grande, é da maioria.
nem todos estão conseguindo acessar tudo com a mesma velocidade, isso tem que ser ponderado, mas precisa ser informado, e por isso que nós estamos nessas disciplinas que eu comentei agora, no momento de receber o feedback do que realizamos até agora. Então, vejam que eu entendo que é um movimento que tem que ser contínuo. Se mapeia, se monta uma proposta, inicia-se a execução, se avalia o que está sendo feito, se mapeia e a gente caminha com essa proposta. E isso vai sendo amadurecido também, agora, com base no avanço dessa suspensão das atividades presenciais. E sobre isso eu realmente não sei aportar mais informações, porque não tenho a menor ideia também de quanto tempo nós vamos permanecer assim, com a suspensão das atividades presenciais, e quando voltarmos, quais serão as condições de reunir em uma sala 40, 20 ou 90 alunos, né? Então, é possível que quando a gente volte a ter atividades presenciais, hajam restrições quanto à aglomeração de pessoas, e a gente não sabe, então, quanto tempo isso vai voltar para a normalidade. Vamos sim voltar, mas não sabemos quanto. Eu acho que esse debate vai amadurecendo com o passar desse tempo também, né? Agora, é muito importante ter esse retorno dos estudantes. Os estudantes não podem deixar de estar em contato com a universidade, até porque são estudantes da universidade. Então, acessar o seu e-mail do Sisgrade, responder ao questionamento que é enviado pelos docentes, eu acho que isso é fundamental nesse momento. Obrigado, professor. A próxima pergunta é da professora Lúcia. E as disciplinas que têm aula prática? Como desvincular a teoria da prática? Isso é outra dificuldade, muito bem colocado pela professora Lúcia. As disciplinas que eu estou ministrando, né, que eu mostrei, a gente passa por essa dificuldade. Ela realmente tem atividades práticas, e nós, até agora, o que chegamos nessa pactuação com a turma é que realmente toda a carga prática e todas as avaliações vão ser feitas presencialmente no retorno das atividades. O que a gente está mantendo a possibilidade é de revisão e de avanço, ou não, simplesmente da carga teórica. Para a gente tentar diminuir o gap entre prática e teoria, uma vez que não é que ela não vai ser dada, ela vai ser dada, essa sim vai ter que ser reposta integralmente depois. Mas no momento de adquirir esse conhecimento, por mais que a gente não consiga trazer o laboratório para a casa do estudante, no caso da disciplina de anatomia, nós podemos lançar mão de artifícios, como vídeos que existem de boa qualidade, atlas fotográficos de boa qualidade. Não é a mesma coisa. Fatalmente, esse aluno vai precisar entrar no laboratório depois e ter contato com essas aulas práticas. Mas eu acredito que ele fará isso com mais tranquilidade e mais ciente daquilo que ele precisa encontrar, né, para entender melhor a teoria, se ele tiver feito um estudo prévio, né? Esse estudo da prática, eu acredito que vai ser melhor. Mas, claro que não é possível substituir as aulas práticas, essas vão ter que ser repostas. Então, a gente tem uma limitação, claramente, a gente tem uma limitação até onde a gente consegue ir com esse ensino remoto também. E eu sou ciente, absolutamente ciente e concordo com isso. Não sei se era isso que tinha sido colocado. Bom, professor, a gente já está aproximando no horário do término, então eu agradeço a explanação e as respostas e passo a palavra à professora Adriane. Anchieta, novamente, muito obrigada. A gente viu que é um assunto que não tem fim, provavelmente ele terá continuidade, não só aqui nas nossas lives, mas em outras ações que a diretoria do IB vem propondo. E antes da gente finalizar aqui, Anchieta, eu gostaria de deixar o convite, não só a você, mas todos os participantes dessa live, para a nossa próxima conversa, que vai ser dia 7 de maio, às 14h, que é a próxima quinta-feira. Vai ser um bate-papo com o professor Felipe Amorim, também aqui do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, e ele vai falar sobre o dia em que a Terra parou, reflexões ecológicas sobre um planeta em quarentena. Então, fiquem ligados e participem na próxima quinta-feira. Anchieta, gostaria de deixar mais uma mensagem final?
Sim, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, e dizer que se houve alguma pergunta que não foi possível responder por conta do tempo, eu me disponho a estar em contato com vocês e receber todas essas perguntas e mandar as respostas oportunamente para quem estava inscrito. A gente vai ter o contato, né, de quem fez essa inscrição, então assim eu consigo responder as perguntas de todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos. E a todos vocês, até a semana que vem, então. Tchau.